Questão 42. O quadro mostra valores de corrente elétrica e seus efeitos sobre o corpo humano. Aí ele dá aqui a corrente do lado esquerdo e o que ela causa, né? Até 10 mA, dor e contração muscular. De 10 a 20 mA, aumento das contrações musculares. De 20 a 100, parada respiratória. De 100 a 3 A, de 100 mA a 3 A, fibrilação ventricular. E acima de 3 A, parada cardíaca e queimadura. A corrente elétrica que percorre o corpo de um indivíduo depende da tensão aplicada e da resistência elétrica média do corpo humano. Este último fator está intimamente relacionado com a umidade da pele, que seca apresenta resistência de 500 kΩ, mas se molhada pode chegar a apenas 1 kΩ. Apesar de incomum, é possível sofrer um acidente utilizando baterias de 12 volts. Considere que um indivíduo com a pele molhada sofreu uma parada respiratória ao tocar simultaneamente nos pontos A e B de uma associação de duas baterias. Então, só para indicar, a gente está falando de parada cardiorrespiratória. Então, estamos falando disso daqui, ó. Certo? Qual associação de baterias foi responsável pelo acidente? Então, vamos pegar os dados que a gente tem aqui sobre a parada cardiorrespiratória. A gente tem que U igual a R vezes I. A corrente tem que estar entre 20 e 10 mA. Eu vou tentar descobrir a tensão necessária para produzir esse efeito. Tá? Então, eu vou considerar esses dois limites de corrente. Tá? Vou considerar também que a resistência é de 1 kΩ, porque é quando tem maior probabilidade, né, de ocorrer algum acidente mais grave, menor a resistência, maior a corrente. Então, vamos descobrir a tensão para as correntes de 20 mA, 20 vezes 10 a menos 3, lembrando então que mili é 10 a menos 3, e 100 mA, 100 vezes 10 a menos 3 ampere. Então, vamos escrever aqui duas equaçõezinhas, né? U1 igual a R vezes I1 e U2 igual a R vezes I2. U1 vai ser a resistência de 1 kΩ, lembrando que quilo é 10 a terceira, então a resistência é de 1 vezes 10 a terceira ohm, e a corrente é 20 vezes 10 a menos 3. E o 2 é 1 vezes 10 a terceira vezes 100 vezes 10 a menos 3. O 10 a terceira aqui pode cortar aqui, o 10 a menos 3 aqui pode cortar aqui, porque multiplicando dá 1. Daí a gente chega na conclusão que a tensão mínima seria de 20 volts e a tensão máxima, para ficar nessa faixa, né, de 20 a 100 mA, seria de 100 volts. Espera, mas como que uma bateria com DDP igual a 12 volts conseguiria fazer com que essa tensão ficasse entre 20 volts e 100 volts. Vou até melhorar a frase que ficou um pouco confusa, né? Como que eu consigo associar mais do que uma bateria, sabendo que uma única bateria vai me fornecer uma tensão, né, de 12 volts. Então, como que a gente pode associar essas baterias para que a tensão total seja um valor entre 20 volts e 100 volts? Basta a gente lembrar que numa associação em série, a gente soma a força eletromotriz, soma a tensão da bateria, que nós vamos chamar de força eletromotriz. Então, para que isso aconteça, basta associar as duas baterias em série. Como que a gente associa as baterias em série? A gente tem que ligar o positivo de uma com o positivo da outra, de modo que, olhando de fora, é como se fosse uma única coisa, onde um dos lados vai ter o positivo e o outro lado o negativo, tá? Nesse caso, a tensão total
que eu vou chamar de U', é 12 mais 12, ou seja, 24 volts. Tudo bem? Faz sentido? Vamos olhar aqui para cada um dos itens. Olhando o item A, a gente percebe que está idêntico a essa associação aqui, ó. Está idêntico, tá? Então, mais, né, o polo positivo da bateria está aqui. Daí, o negativo dessa primeira bateria se conecta no positivo da segunda. E a segunda é a saída, temos, então, 24 volts. A B, qual o problema? Eu estou ligando negativo com negativo. E aqui, quando a gente olha externamente, se a gente coloca, por exemplo, um voltímetro em A e em B, estaria medindo a diferença de potencial entre dois polos positivos, né? Fica aí uma coisa meio esquisita, né? Na verdade, vai dar 0 volts, tá? Porque a bateria a primeira, né? Como, sei lá, vamos imaginar que tem uma carguinha elétrica percorrendo um caminho a partir de A. Daqui para cá ela perde 12 volts e daqui para cá ela ganha 12 volts. Do menos para mais ela está ganhando. Então, quer dizer, ela perde 12 e ganha 12, dá 0. Olha a letra C. A letra C é bem interessante. Por quê? Porque a letra C é uma associação em paralelo. Por quê? Repare que a gente tem negativo com negativo. Olha só, que é o ponto A aqui, ó. E do outro lado, que é o positivo da bateria, né? Vamos ver se dá certo pintar de branco aqui. Tá? O positivo da bateria tá com o positivo da bateria, que é o ponto B, tá? Ponto B. Ou seja, essa associação, ela corresponde a uma associação em paralelo e a DDP não se aumenta, se mantém em paralelo. Então, qual seria a tensão? Vamos colocar a tensão em cada uma delas, né? Aqui seria 24 volts, a segunda 0 e a terceira 12 volts mesmo. Então, associação em paralelo. Olha a terceira. A terceira era muito parecida com a B, né? Só inverteu ali, ligando positivo com positivo no meio. Então, 0 volts de novo. Nem vou me aprofundar no item D. Vamos lá para o item E. O item E, o que a gente tem aqui? Tá mais com menos e mais com menos. Tá esquisito isso, né? Vamos desenhar aqui para ver como que fica. Imagina que a gente coloca, então, como que a gente ligaria, né, mais com menos e numa bateria? Então, vamos começar, por exemplo, pensando nesse carinha aqui. Eu vou pegar o positivo de uma bateria e ligar no negativo da outra. Beleza. Então, isso aqui seria o ponto A. Então, daí eu vou ter o negativo do outro lado, que seria esse pontinho aqui, ó. Esse carinha aqui é esse negativo de cá. E o positivo do outro lado. Repare que é como se eu pegasse uma associação de baterias correta, tá? Correta. Só que aí eu produzo um curto-circuito, tá? Porque aqui seria o ponto A e eu junto esses dois pontos aqui, ó, para formar o ponto B. Então, a letra E é como se fosse a resposta correta, mas em curto-circuito, tá? E qual vai ser a tensão medida aqui, entre os pontos A e B? Vamos imaginar, por exemplo, que uma carguinha elétrica sai daqui e vem para cá, tá? Então, ela vai ganhar 12 volts, certo? E na hora que ela vem de A e vai para B, vai ganhar 12 volts. Opa, fica meio esquisito, né? Fica meio esquisito. Por que ficou esquisito? Porque, na verdade, é uma bateria em curto-circuito. Do jeito que está aqui, no caso, a gente precisa, inclusive, considerar resistências internas. Porque senão a gente vai chegar numa contradição, uma vez que nós estamos considerando uma bateria ideal. Como assim? Uma bateria ideal fornece uma força eletromotriz constante. É 12 volts, não importa a corrente. Mas isso é impossível na vida real. Por outro lado, a gente está colocando um circuito com resistência nula. Pera, U igual a R vezes I. U vale, sei lá, um certo valor, 12 volts, 24 volts. Se a resistência vale 0, quanto
Olha a corrente. Passo zero dividindo. Você chega em contradições matemáticas, tá? Porque a gente está considerando a bateria como ideal. A corrente aqui, ela tenderia a infinito, tudo bem? Então, por isso que a gente fala que é uma bateria em curto-circuito. Na vida real, uma bateria de carro pode suportar, vamos supor, sei lá, 100 amperes num intervalo de tempo muito curto. Você vai ter ali uma corrente absurda, tá? É isso. Tudo bem, gente? Então, a resposta é a letra A. Espero que esses comentários adicionais tenham contribuído com alguma coisa. Vamos para a próxima questão.